Good morning, guys! Oi, pessoal! Como vocês sabem, essa semana eu fiz uma cirurgia, então eu não tô podendo me mexer, assim, não podendo andar, não tô podendo ficar de pé. Por isso eu gravei esse vídeo pra vocês, pra ajudar vocês na revisão pra prova, semana de provas. Lembra que a minha prova, ela vai ser no dia 12, sexta-feira da semana que vem, tá? Então a gente vai começar com uma revisão. O que você não tem que estudar para a prova? Já coloquei desde o dia 6 de junho no Face para vocês o conteúdo da prova, mas a gente vai relembrar. Vocês vão ter que estudar esses 4 textos que estão aqui dessas páginas. Páginas 39, 51, 59 e 63. O texto da página 39 é do Little Women, tá? Nós já fizemos a leitura na sala de aula desse texto, vocês retomem a leitura. Depois, na página 51, é o texto da Hillary Clinton, que é um texto mais longo, né, do Women's Rights. Nós já fizemos também a leitura na sala de aula, retomem essa leitura. Depois, na página 59, nós temos o texto do Sustainable Sydney, tá aqui para vocês, também foi feito na sala de aula, a leitura desse texto. E, por último, nós temos o texto do Why Do We Dreams? Esse texto, nós não fizemos a leitura, tudo bem, nesse texto nós não fizemos a leitura na sala de aula. Então o que vai acontecer? Vocês vão fazer em casa a leitura desse texto e eu vou estar conectada no Face durante essa semana inteira. Então qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão me perguntar. Se eu não conseguir responder na hora, eu respondo assim que eu tiver um tempo livre. Eu vou ter que estar indo na fisioterapia e tudo isso, mas boa parte do tempo eu vou estar apenas deitada na minha cama com a perna esticada. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, me pergunta pelo Face, tudo bem? Então, esses são os 4 textos que vocês vão ter que estudar. A parte gramatical são essas 3. Present Continuous, Indefinite Articles e Pronouns. As 3 eu já passei para vocês. Já foi feita uma revisão também antes do simulado, mas nós vamos retomar de novo, tá? Então, eu vou fazer uma explicação bem rápida de cada um dos 3, tudo bem? Eu vou começar com o Present Continuous. Voltando, então, o Present Continuous. Como que você faz a formação do Present Continuous? Você tem que colocar o sujeito, vocês já sabem quais são os sujeitos. I, you, we, they, he, she, it. Aí você tem que colocar o verbo to be, am, is, are, vai depender de qual é o sujeito. E depois o verbo tem que ganhar ing obrigatoriamente. Né? Quem estiver entregando aí agora para vocês uma folha, vocês vão receber uma folha. Na verdade são 2 folhas de exercícios para revisão. A primeira folha, ela tem essa parte também explicativa do Present Continuous e das outras gramáticas que serão cobradas. E os exercícios das outras gramáticas. Os exercícios do Present Continuous é numa folha à parte, que eu tirei, que eu achei na internet bem bacana, tá bem completo, então eu pedi para imprimir, para preparar para vocês, tudo bem? Então vocês vão fazer essas folhas. Essas folhas, elas devem ser feitas em duplas, não é em trio, não é em quarteto, não é em grupo de 5, de 10, não é a sala inteira. São duplas. Vocês vão se juntar, a pessoa que estiver agora entregando a folha, ela já sabe, vai juntar vocês, colocar vocês vão ficar em duplas e um vai ajudar o outro. Se não sabe o significado de alguma palavra, você pode perguntar assim pro colega, você pode usar um dicionário online para te ajudar a saber o que significa aquela frase, mas eu quero que vocês tentem fazer em dupla, um ajudando o outro, um estudando junto com o outro, tá? Então só para relembrar o que é o Present Continuous. Sujeito, verbo to be mais verbo com ing. Só isso. Não pode deixar de ter o ing, não pode deixar de ter o verbo to be e o sujeito vocês já sabem quais são. Para fazer a forma negativa, basta colocar o not depois do verbo to be. Então lembra que o am not não existe forma abreviada do am not. A forma mais abreviada que existe é I'm not. Tudo bem? A forma da negativa do is vai ficar isn't. Ai, teacher, posso colocar is not? Pode. Quem quiser colocar is not, pode colocar, não tem problema. E o are not, aren't. Tudo bem? Are
not ou aren't. Tanto faz a forma que você vai usar, para mim é independente. Para fazer a pergunta, é só fazer a inversão do verbo to be como sujeito. Então, o verbo to be, ele vai aparecer antes do sujeito, e aí você coloca o verbo com ing, não pode esquecer, sempre tem que ter o ing no verbo. Não importa se é afirmativa, negativa ou interrogativa do present continuous, tem que colocar o ing. E aí você põe a question mark aqui no final, tudo bem? Então essa aqui é a forma do present continuous. A gente vai agora pro indefinite article. Agora a gente vai ver o indefinite article. O indefinite article é o artigo indefinido. Nós temos dois artigos indefinidos, o a e o an. Lembra que os dois significam uma. O não significa o a não significa o e o an significa uma. Não, os dois significam uma. Para que ele serve? Artigo indefinido, quando a gente não sabe a quem está se relacionando. Por exemplo, a book, a pen, a university. Um livro, uma caneta, uma universidade. A gente não sabe sobre qual livro. É um livro. An apple, an eraser, an umbrella. Uma maçã, uma borracha e um guarda-chuva. Quando a gente está falando de mas não sabe qual. Como que é feito a utilização do a e do an? Qual que a gente sabe quando vai por ou quando vai por outro? O a é quando a palavra da frente ela vai começar com um som de consoante, como book, pen, university. Nós já falamos sobre isso na sala de aula. E university começa com uma vogal, U, mas ela é considerada som de consoante porque eu falo university, é como se fosse o Y, que é uma consoante no inglês. Agora aqui eu vou usar o N, porque aqui nós temos um som de A, umbrella. Eu vou usar o N antes de uma palavra que começa com som de vogal, porque ele faz essa junção na hora de falar. An apple, an eraser, an umbrella. Tudo bem? Lembrando que quando a palavra começa com H, vai depender também se o H é pronunciado ou não. Se eu quero falar uma hora, a palavra hora em inglês, a gente fala hour. O H não é pronunciado, por isso que eu vou usar o N, an hour. Agora, se eu quero falar uma casa, a palavra casa, o H é pronunciado. Então, a house. Tudo bem? Lembre-se disso. E por último, a gente vai passar agora para os pronouns, para os pronomes. Então, vocês estão vendo agora uma lista de pronomes. Essa lista, ela tá para vocês na folha que foi entregue, tá? Vocês têm o pronome pessoal, o pronome objeto, o adjetivo possessivo, o pronome possessivo e o reflexivo. Então, só vou relembrar para vocês o uso de cada um desses pronomes, tudo bem? Vamos começar então com o pronome pessoal, personal pronoun. O pronome pessoal é aquele que vem antes do verbo. O pronome objeto é aquele que vem após o verbo. Vamos pegar a frase mais clássica do inglês, que foi ela que eu usei na hora da explicação. I love you. Eu amo você. O I, ele é um pronome pessoal. Por que é o pessoal? Porque ele está vindo antes do verbo. O you é um pronome objeto. Por que objeto? Porque ele está vindo após o verbo. Então, lembre-se disso. Pronome pessoal vem antes do verbo e pronome objeto vem após o verbo. O possessivo adjetivo é aquele que eu preciso de um substantivo na frente. Então, se eu quero falar, por exemplo, meu carro é prata. My car is silver. Eu estou colocando aqui o possessivo adjetivo porque eu tenho um substantivo na frente. Carro. O seu carro é azul. Your car is blue. Eu tenho aqui o substantivo. Quando o substantivo é omitido da frase, porque ele já apareceu anteriormente, aí nós vamos usar o pronome possessivo. Por exemplo, se eu quero falar, o carro dela é amarelo. Her car is yellow. Aqui eu coloquei o car. Mas se eu quiser omitir o car, o que vai acontecer? O pronome adjetivo, possessivo adjetivo, vira pronome possessivo e vai virar hers.
E eu vou colocar hers is yellow. Então, se eu falo, por exemplo, meu carro é prata, my car is silver. O dela é amarelo, hers is yellow. O dela que? O dela o carro. Eu não coloquei o carro porque não houve necessidade. Foi citado anteriormente, tudo bem? Então, quando eu tenho um substantivo na frente, eu vou usar o possessivo adjetivo. Se o substantivo está anteriormente, eu vou usar o pronome, um pronome possessivo. E por último, o reflexive pronoun, o pronome reflexivo. O que é o pronome reflexivo? A pessoa que faz a ação é a pessoa que está recebendo a ação. Então eu coloquei aqui para vocês 2 exemplos que eu passei na sala de aula para retomar mesmo. The dog licked itself. O cachorro lambeu a si mesmo. Quem fez a ação de lamber? O cachorro. Quem sofreu a ação? O próprio cachorro que fez a ação. Então, quando a pessoa que faz a ação é a pessoa que recebe a ação, nós vamos estar usando o pronome reflexivo referente a ela. Nesse caso, como dog é um animal, eu tenho que usar o itself, que se refere a animais, objetos. I love myself. I love myself, eu me amo. Quem faz a ação de amar? Eu. Quem está recebendo a ação de ser amado? Eu mesmo. Então, eu faço ação, eu recebo ação. Esses são os conteúdos que vocês têm que estudar para a prova. Vocês vão fazer esses exercícios em duplas e qualquer dúvida que vocês tiverem, seja na parte gramatical, seja na hora de você estar lendo o texto, nem lembrar uma palavra, não lembrar algum contexto, uma expressão, manda uma mensagem para mim pelo Face. Pode ser que eu não veja na hora, mas assim que eu tiver um tempo, eu vou responder para vocês, tudo bem? Qualquer dúvida aí, então me procurem. Beijo e boa prova para vocês na semana que vem.